Aí, amigos e amigas, no dia de hoje eu trago em vídeo alguns assuntos e fatos que estão acontecendo aqui no nosso Brasil. Um deles é a visita que o presidente Lula fez nessa sexta-feira, 18 de julho, ao Ceará, onde ele visitou as obras da Transnordestina, em que o governo federal está injetando muito dinheiro. Mas falando ao seu público, ele disse que se continuar com essa saúde que ele está e vai consultar a sua consciência, ele promete que se candidatará à presidência da República em 2026. Está dentro da democracia. O que não tem muito valor é o que ele disse, que não entregaria o país novamente a um bando de malucos, se referindo à direita ou seus opositores. E ele é o partido e o governo do amor, da paz, que diz que não confronta com ninguém. Mas também nós achamos estranho que em eventos ele nunca usa as cores do verde e amarelo do Brasil e se diz patriota, que ama o Brasil, e renega as cores, que ainda continua com aquele pensamento de que o verde e amarelo é atribuído à direita ou aos bolsonaristas. No evento da UNE, lá em Goiânia, ele se apresentou com a camisa vermelha. Agora, nesse evento, com a camisa azul. Ou quando usa uma jaqueta do evento em que ele está participando, como da Petrobras, que tem um uniforme próprio. E um outro assunto é que o Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e agora é considerado que está atentando contra a soberania do país, a soberania nacional. Mas, em outras oportunidades, a esquerda também já foi a outros países contestar medidas que a justiça brasileira tomou. Será que o Supremo mudou a sua filosofia? Ou os tempos mudaram? Ou só vale para quem é da direita fazendo esse pleito? E não quem é da esquerda, fica tudo assim. Mas eu trouxe um vídeo que refresca a memória de vocês. Mas quanto às sanções aplicadas primeiramente a 13 autoridades brasileiras, que é o suspender o visto de entrada dos Estados Unidos, mas outras sanções poderão acontecer, e algumas delas causando um transtorno imenso a todos nós brasileiros e principalmente a nossa economia. Um caso que o pessoal quase ignora, que é o GPS. Nós não temos um GPS nacional e causaria uma catástrofe no Brasil. Tudo isso virá em vídeo, que eu mostrarei a vocês. Primeiramente, o anúncio do presidente Lula da possibilidade dele ser candidato à presidência em 2026. O ano que vem tem eleição. Se prepare, se prepare, se prepare, porque tem muito candidato na praça. Se prepare, porque tem muito candidato na praça. Todo dia eu vejo uma pesquisa que tem candidato aqui, candidato acolá. Eu só vou decidir ser candidato se eu for o ano que vem, porque eu tenho que conversar com a minha consciência, tenho que conversar com a minha própria consciência e conversar com vocês. E eu quero dizer para vocês o seguinte: não se preocupe. Eu vou fazer 80 anos de idade. Se eu tiver com a saúde que eu estou hoje, com a disposição que eu estou hoje, você pode ter certeza que eu serei candidato outra vez para ganhar as eleições nesse país. Que eu serei candidato outra vez para ganhar as eleições nesse país. Candidato para ganhar as eleições nesse país, porque eu não vou entregar esse país de volta àquele bando de maluco que quase destrói esse país nos últimos anos. Porque eu não vou
entregar esse país de volta àquele bando de malucos que quase destrói esse país nos últimos anos. Esse assunto está esclarecido. Ele será candidato em 2026. Mas também eu trouxe para refrescar a memória de vocês um comentário bem detalhado, inclusive com números, de que a esquerda já procurou fora do país uma possibilidade de contestar decisões da justiça, mas eles eram de esquerda, talvez por isso que tenham sido ignorados. Vejam aí e refresquem a sua memória. Eu não vejo com tanto espanto tudo que está acontecendo, viu? O brasileiro não tem muita memória, o brasileiro não busca se informar. Olhando para trás, claro que os processos são completamente diferentes, né? Eu já disse aqui, as pessoas esquecem que o Lula teve sítio, as pessoas esquecem que ele tem imagem dele dentro do apartamento, que ele disse que nunca foi dele. As pessoas esquecem que as pessoas devolveram milhões e dizem que ele foi apenas... Eu vou lembrar, eu dei parabéns ao advogado, ele foi muito bem, anulou uma condenação, mas ele não foi julgado de novo, ele não foi inocentado, pelo contrário, ele foi condenado em todas as instâncias. E por uma questão técnica, parabéns ao advogado dele, que foi premiado, hoje é integrante do STF. Mas eu quero lembrar o seguinte, né, as pessoas, vamos lembrar, 24 de março de 2016, Lula procurava a Itália para evitar a sua prisão. 12 de março de 2018, não vamos aceitar mansamente a prisão do nosso líder, disse Haddad. 30 de outubro de 2018, Cucci com Haddad, Gleisi e Hoffmann disse, temos que tirar o nosso presidente lá da prisão. 10 de abril de 2018, Dilma vai aonde buscar ajuda para evitar a prisão de Lula? Estados Unidos. Então, gente, a política tem um grupo num campo ideológico no mundo internacional, 2 campos, né? E estão brigando pelos seus. Eu disse aqui com muita tranquilidade, o campo ideológico de Bolsonaro é o mesmo de Trump, o campo ideológico do Lula é o mesmo da Venezuela, é o mesmo do chinês, é o mesmo... Enfim, cada um fez a sua escolha e vai... O que me entristece é que quem acaba prejudicado somos nós. E além dessa lembrança, para refrescar a memória, também ele trouxe que o presidente Lula foi condenado por 12 juízes. E foi o Supremo Tribunal Federal quem anulou, porque diz que não era o foro competente. Então ele não foi absolvido. As suas condenações na época foram anuladas. Mas eu agora trago também um outro assunto, que sanções maiores do que já aconteceram até agora poderão acontecer ao nosso Brasil, o que é muito lamentável. Mas aí está um esclarecimento só de uma ponta do iceberg. Bom, Trump deve ir até as últimas consequências. Que haveria de ser últimas consequências? A gente está falando de quê exatamente para ver o tamanho do medo, para ver o tamanho do receio que a gente fica ao ouvir-te. Bom dia. Bem, o que me disse Figueiredo? Que esta manifestação de Rubio é apenas a primeira sanção. E ele diz mais, que Donald Trump está disposto, já demonstrou, está disposto a ir às últimas consequências. Na mesa do Donald Trump, da Casa Branca, estariam, por exemplo, aumentar as tarifas para exportações brasileiras de 50% para 100%, implementar a lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, adotar sanções em conjunto com a OTAN, por exemplo, e até sanções tecnológicas, como o bloqueio do uso de satélites e GPS. Agora, a expectativa é que haja uma sanção, por exemplo, como uma restrição no espaço aéreo americano para aeronaves brasileiras, o que poderia provocar um caos na aviação comercial aqui no Brasil. Mas a expectativa é que as medidas avancem nesse sentido, para além das sanções comerciais que já estão acontecendo. Uma restrição ao espaço aéreo norte-americano? Uma restrição de aeronaves brasileiras no espaço aéreo americano, como, por exemplo, algumas aeronaves, companhias aéreas específicas brasileiras não poderem pousar nos Estados Unidos. Mas é claro que ao trazer essas informações, eu também fico assustado com as prováveis sanções que poderão vir a acontecer. Mas esta é a minha opinião e o meu modo de ver. Mas eu espero que vocês
também opinem, que comentem. E no canal de Pepe Severo no YouTube. Se acharem por bem, se inscrevam no canal. Nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.